Olá, meu nome é Iana e nós vamos falar hoje sobre engajamento dentro do contexto da gestão de pessoas. Então, um dos maiores desafios da gestão de pessoas nos últimos tempos, atualmente, tem sido justamente alinhar os propósitos, alinhar os integrantes, os colaboradores, aos propósitos e aos valores da organização. Então, é muito complicado e complexo ao mesmo tempo nós conseguirmos fazer com que o nosso colaborador esteja alinhado, ou seja, fazer com que o nosso colaborador entenda qual é o propósito e qual é o valor que a nossa organização tem e quer passar adiante, quais são os propósitos e os valores com os quais a nossa empresa trabalha. Por isso é tão importante que nós passemos isso aos nossos colaboradores. É tão importante que nós consigamos conscientizar o nosso colaborador, fazer com que ele entenda e fazer com que ele tome para si quais são os valores e os propósitos que a organização tem, e os valores e os propósitos em cima dos quais a organização trabalha. Um outro ponto é que quando se trata do engajamento de funcionários, essa é uma relação que ela não vem pactuada no contrato, e que pode trazer muitos benefícios para a empresa. Então, quando se contrata um funcionário, se está contratando a mão de obra, se está contratando o trabalho, se contrata a parte técnica, Mas no que diz respeito a esse contexto de gestão de pessoas, nós precisamos entender que a partir do momento que o colaborador adentra na empresa, ele precisa ser informado de quais são os princípios, quais são os valores, quais são os propósitos daquela empresa. E não só informado, mas ele precisa tomar esses propósitos, esses valores, esses princípios para si. Porque se o colaborador não entende e não vive, não sente os princípios e os valores da empresa, ele também não vai trabalhar em função do objetivo principal da organização. Então, para que nós possamos atingir o objetivo principal da organização, nós precisamos, antes de mais nada, internalizar no nosso colaborador os princípios e os propósitos e os valores da organização, certo? E o colaborador, por sua vez, precisa também internalizar em si, precisa vivenciar, precisa sentir esses valores para que ele trabalhe de forma mais engajada. Nós vamos já falar sobre engajamento. Trabalhe de uma forma mais engajada para atingir o objetivo maior da organização. Tem uma citação direta aqui de Tracy et al., 2019, que ele diz como que é possível fazer um indivíduo se sentir engajado dentro da organização em que ele trabalha, onde nem de longe esta é uma tarefa fácil, pois em uma organização cada vez mais conectada e ao mesmo tempo dispersa pela volatilidade das informações provocadas por constantes mudanças, fica a cada dia mais difícil o despertar deste sentimento de dono nos colaboradores de pequenas e médias organizações. Então, engajamento é isso, é esse sentimento de dono. É um sentimento de pertencimento que nós precisamos plantar no nosso colaborador. Então, engajar o colaborador é fazer com que esse colaborador se sinta também dono daquela empresa. Porque a partir do momento que eu me sinto dono, que eu me sinto pertencente àquele ambiente, pertencente àquela empresa, eu vou trabalhar pelo bem dela, Eu vou trabalhar em prol do avanço, do crescimento daquela organização. Então, eu não vou me sentir induzido, eu não vou me sentir incentivado a trabalhar em prol de algo que não é meu, que não me pertence, certo? Então, nós precisamos engajar o nosso colaborador nesse sentido. Precisamos fazer com que ele se sinta parte daquele todo, e se sentindo parte do todo, ele vai trabalhar muito mais engajado, com muito mais força, com muito mais energia, em busca de alcançarmos juntos os objetivos maiores da empresa, da organização. E está diretamente ligado à motivação profissional. Então, o quanto que a organização consegue estimular os seus integrantes para que eles realizem os propósitos definidos pela organização, alinhados com os propósitos dos próprios indivíduos. Então, a gente também não pode pensar apenas nos objetivos e nos propósitos da organização,
Nós temos que tentar chegar nesse meio termo, onde os propósitos da organização casam, se alinham, né, se afinizam com os propósitos do colaborador. Então, quando se tem essa troca, né, o propósito do colaborador está alinhado com o propósito da empresa, esse colaborador vai se sentir instigado, motivado a caminhar, a trabalhar, a dar o seu melhor em prol de se alcançar o objetivo maior da organização. E também o engajamento envolve o sentimento de orgulho, o sentimento de pertencimento, defesa da organização, satisfação e, consequentemente, a retenção de pessoas. Então, se eu consigo engajar o meu funcionário, se eu consigo alinhar os meus propósitos enquanto empresa aos propósitos do meu funcionário, obviamente que eu vou conseguir reter este funcionário na empresa por muito mais tempo. E não só reter, mas como eu já coloquei anteriormente, fazer com que esse funcionário trabalhe em prol, em função dos objetivos maiores da empresa, desde que os objetivos maiores da empresa estejam alinhados com os objetivos maiores do funcionário. E aí nós temos ferramentas, né, para se conseguir esse feito. E alguns exemplos de engajamento são a comunicação interna. Então é muito importante se trabalhar de forma clara, certo? De se trabalhar de forma transparente dentro da empresa, fazendo toda uma comunicação interna clara, objetiva, transparente. Objetivos claros e metas bem definidas, então a empresa precisa ter os seus objetivos bem definidos, as suas metas bem claras, porque se eu não sei o que eu quero alcançar, se eu não sei como eu vou alcançar, fica muito difícil eu me engajar naquilo, certo? Feedbacks. Feedback é uma coisa muito importante. Esse feedback, saber ouvir, saber receber o feedback do seu colaborador. A partir do momento que você recebe o feedback do colaborador, você processa aquele feedback e você tenta fazer as adequações, né, que são pertinentes, isso ajuda no processo de amadurecimento, no processo de crescimento e, obviamente, no processo de engajamento desse colaborador que se sente ouvido, se sente acolhido e vê as suas necessidades acatadas pela organização. Desculpa. Reconhecimento e premiações é uma outra forma de engajar o funcionário. Quando o funcionário sabe que se ele atinge uma determinada meta, se ele atinge uma determinada tarefa que foi dada, se ele consegue resolver, se ele consegue executar aquela tarefa, consegue atingir as metas, e ele sabe que ao final ele vai ser bonificado, ele vai ser premiado, ele vai ter o trabalho dele reconhecido, isso também são formas de estar engajando esse colaborador. A participação dos colaboradores, permitir que o colaborador opine, permitir que o colaborador traga a ideia dele, leve a ideia dele, dê a opinião dele, acatar essas contribuições do colaborador também são formas de engajá-lo, também são formas de fazer com que ele se sinta pertencente àquela organização, pertencente àquele ambiente, uma vez que ele está contribuindo para a melhoria do mesmo com as suas ideias, com os seus pensamentos, com a sua bagagem, né? E um exemplo de iniciativa ou de prática específica que contribui para o engajamento. Uma empresa que trabalha desta forma, uma das tantas empresas, é a famosa Google, né? O Google, ele é uma referência na gestão de pessoas porque ele oferece ambiente descontraído, criativo e com benefícios atrativos. Então, o Google é uma empresa da atualidade, é uma empresa da modernidade, trabalha aí diretamente com a era do digital, certo? E tem um ambiente que condiz com essa atualidade na qual nós estamos vivendo. Então, dentro do Google, né, eles conseguem oferecer refeições gratuitas, eles costumam dizer que o Google tem uma geladeira aberta. Então, quem trabalha dentro do Google, ele tem acesso a refeições gratuitas, tem acesso, vivencia momentos de descontração, momentos de festa, viagens, premiações. Então, são todas formas de estar engajando esse funcionário, são maneiras, são ações de fazer com que quem está fora queira entrar e quem está dentro não queira sair da organização. E a cultura da empresa, ela é concentrada, ela é centrada
nesse bem-estar do funcionário. Então, eles priorizam e eles investem no bem-estar do funcionário, no bem-estar do colaborador. E eles investem muito em estratégias motivacionais constantes. Então, o Google está constantemente criando um ambiente agradável, um ambiente no qual o colaborador se sente bem, se sente à vontade e, consequentemente, esse colaborador estando no seu melhor, no que diz respeito ao ambiente no qual ele trabalha e os incentivos que ele tem, ele consegue produzir muito mais, ele consegue ser mais criativo, ele consegue ser mais proativo, então ele consegue dar resultados muito melhores à empresa. Então, investir no engajamento do funcionário é um investimento que traz uma resposta muito significativa para os resultados da empresa. Porque se eu invisto no engajamento do meu funcionário, eu tenho de volta um funcionário que vai me dar como resposta um trabalho muito mais primoroso, um funcionário que vai em busca do novo, vai em busca de soluções. Isso tudo, obviamente, soma dentro da empresa e somando faz com que a empresa cresça cada vez mais, que é o nosso objetivo, né? Então, era esse o resumo, eram essas as contribuições para hoje e obrigada pela atenção de vocês.